Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, estudo do Espiritismo. Nós estamos estudando as relações no além-túmulo. Este assunto está no capítulo 6, que se chama Da Vida Espírita, da parte segunda do Livro dos Espíritos. E nós já fizemos dois estudos, onde tratamos desde a questão 274 até a 277, um primeiro estudo. Depois nós tratamos das questões 278 a 281, em uma segunda parte. Hoje nós vamos aqui falar ou estudar as questões 282 a 284. Essas são três questões, portanto, que nós vamos estudar hoje. E essas questões, elas estão muito voltadas a compreender como que os espíritos comunicam ou se comunicam entre si. Então nós vamos estudar como que os espíritos se comunicam entre si, se eles podem dissimular os seus pensamentos, né, ou seja, se eles podem ocultar os pensamentos uns dos outros, e também como que os espíritos, né, podem comprovar as suas individualidades e se distinguirem uns dos outros. São questões, portanto, muito esclarecedoras para nós, que nos também despertam algum interesse, né, em compreender como que isso é possível. E nós vamos ter que voltar lá em alguns dos fundamentos, né, dos conceitos básicos da doutrina espírita, que vão tratar, inclusive, do fluido cósmico universal, né, que está bem descrito para nós lá na parte primeira do Livro dos Espíritos. Né? Então, vamos aqui começar por essa questão. Questão 282. Como se comunicam entre si os espíritos? E a resposta dos espíritos é esta. Eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo da transmissão de seus pensamentos, como para vós, o ar, o é do som. É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Muito interessante, né? A gente pensar sobre esta questão. Porque a gente lê os livros, né? A gente lá discute sobre os livros do André Luiz e vê que eles estabelecem entre si diálogos, né? Mas também que existem momentos em que a comunicação se dá através do pensamento. Né? Eu até separei uma parte aqui, só para a gente ilustrar e depois a gente entra em alguns conceitos, né, bem interessantes a respeito dessa parte. Eu trouxe aqui uma parte lá do livro Nosso Lar. E essa parte, né, que nós vamos colocar como estudo está aqui no capítulo 50. Deixa eu voltar aqui na página certinho. Aqui. No capítulo 50, e é quando, então, o André Luiz, né, já é o fim do livro, né? E é quando o André Luiz, então, ele tinha saído, né, ele foi fazer a sua semana ali de volta à Terra, né, ao mundo terrestre, onde ele vai visitar a família dele, e depois ele volta para o nosso lar ao fim desta excursão, né, que ele participou. E ele, né, só para deixar claro, ele se sai muito bem desta excursão que ele fez, e quando ele volta e volta com sucesso na missão, ele é recebido pelos habitantes ali da colônia Nosso Lar. Né? E é interessante porque como que, né, a gente fala assim, ele voltou com sucesso? Né? Porque ele passou por uma situação ali, né, desafiadora para ele. Né? Porque ele tinha muita ânsia em reencontrar a sua esposa, né, sua antiga esposa, né, e os seus filhos. E quando ele se depara ali com a esposa, né, ela estava com um outro marido, né, no caso. E aqui ele fala aqui, né, reconheci que Zé e Ernesto se amavam intensamente. Em um primeiro momento, ele se sente abalado, realmente, por esta condição, né, por essa situação, melhor dizendo. Mas ele reconhece todo o esforço que ele fez, todos os novos ensinamentos que ele havia aprendido, né, todo o contato que ele havia tido com os ensinamentos reais do Evangelho, né, os conhecimentos que ele havia agora tido contato a respeito da vida imortal do Espírito. E aí ele busca, né, se reequilibrar, e ele reconhece, né, que o marido dela estava passando por um momento de doença, e ele decide auxiliá-lo. Né? E é nesse momento em que acontece uma situação muito interessante. Ele lembra de um conceito, porque ele fala assim, eu acho que vou pedir ajuda a Narcisa, né, que era uma trabalhadora do nosso lar, que havia auxiliado muito na sua recuperação, na aquisição desses novos conhecimentos, e ele se apoiava muito na experiência daquele espírito. Então ele se lembra dela, e ele fala aqui, né, ele relata aqui, né, nessa emergência, né, quando ele quis ali, ajudar o Ernesto, nessa emergência lembrei certa lição de Tobias, quando me disseram, aqui em nosso lar, nem todos necessitam do aeróbus para se locomover, né, que é o trenzinho lá, né, vamos colocar assim, um trenzinho que roda ali no nosso lar, né, que permite que os cidadãos daquela colônia, se locomovam. Né? E ele fala aqui, nem todos necessitam do aeróbus para se locomover, porque os habitantes mais elevados da colônia dispõem do poder da volitação. E nem todos precisam de aparelhos de comunicação para conversar à distância,
por se manterem entre si num plano de perfeita sintonia de pensamentos. Então, são conceitos muito importantes, né, que tem a ver com o que a gente está estudando. E aí, é importante a gente lembrar, nós vamos também tratar disso no estudo daqui a pouquinho, mas é necessário que a gente leve em consideração a elevação espiritual. Porque ele está falando aqui de duas possibilidades, né, do espírito ali, que é a volitação e também essa comunicação pelo pensamento. Mas que estas condições ou estas faculdades estão também relacionadas, ou elas são possíveis à medida que o espírito alcança um determinado progresso espiritual, né? Como ele fala aqui. E muitas vezes lá no livro também, né, eles não, como fala, usavam, por exemplo, da volitação, dado que eles não visavam também melindrar os outros habitantes. Né? É como se fosse algo que eles evitavam de mostrar para aqueles que não possuíam, né? Não evitar de mostrar, mas evitar de utilizar para que os outros que ainda não haviam alcançado aquela posição ficassem melindrados. É uma grande lição para a gente também. Né? Então, ele fala que continua. Os que se encontrem afinados desse modo, né, pela sintonia dos pensamentos, podem dispor à vontade do processo de conversação mental, apesar da distância. Lembrei quanto me seria útil a colaboração de Narcisa e experimentei. Concentrei-me em fervorosa oração ao Pai e nas vibrações da prece dirigi-me a Narcisa, encarecendo socorro. Contava-lhe em pensamento minha experiência dolorosa, comunicava-lhe meus propósitos de auxílio e insistia para que não me desamparasse. Aconteceu então o que não poderia esperar. Passados 20 minutos, mais ou menos, quando ainda não havia retirado a mente da rogativa, alguém me tocou de leve no ombro. Era Narcisa, que atendia sorrindo. E falava: ouvi seu apelo, meu amigo, e vim ao seu encontro. Não cabia em mim de contentamento, o André Luiz fala. Né? Então, muito interessante, né? Emocionante essa parte, inclusive. E aí ele continua a relatar o processo em que ele auxilia, né, ali o casal. Então, essa ilustração ali naquela passagem no nosso lar nos traz muitos conceitos que são, portanto, né, que nos auxiliam a compreender essa resposta que nos foi dada. Porque é importante a gente lembrar, é possível se comunicar entre si, através do pensamento. E basta a gente lembrar, quando nós fazemos a nossa oração, por exemplo, né, a gente não precisa fazer a nossa oração em voz alta, né, ou articulando as palavras. Nós podemos fazer a nossa oração através dos nossos pensamentos. E se nós acreditamos, inclusive, que essa oração vai alcançar a Deus, vai alcançar aquele ao qual nós destinamos a nossa oração, quer dizer, existe um meio pelo qual isso é possível. Dado que é este pensamento que vai, portanto, chegar até o seu objetivo. E isso o Espiritismo nos esclarece muito bem, como que isso funciona. Né? Como ele colocou aqui, o fluido universal estabelece entre os espíritos uma constante comunicação. É o veículo da transmissão dos seus pensamentos. Como para nós, o ar ou é do som. E aí a gente precisa entender. Né? Estamos imersos no fluido cósmico universal. E os nossos pensamentos, que se irradiam de nós, eles alcançam os seus destinos, vamos colocar assim. Né? E acontece que interpretar e entender este processo é fundamental, porque não com o objetivo de materializar, né, inclusive materializar a fé, não com esse propósito, mas com uma ideia de também nos permitir compreender como é possível que um pensamento alcance um outro, né? E isso nos encoraja, nos fortalece, nos dá mais fé, nos dá mais coragem, nos faz acreditar e ter mais fervor naquele nosso pensamento. Né? E dos grandes conceitos por trás disso também, que nós estamos estudando, é que, além do fluido cósmico ser o veículo de transmissão deste pensamento, né, existe um fator que é a vontade, que é a intenção de que aquele pensamento alcance o seu destino. Né? Então, esta vontade é um propulsor deste nosso pensamento. Isso é muito interessante de entender. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu já deixo como sugestão de leitura, né, uma parte lá do livro dos médiuns, a segunda parte, que está no capítulo 25. Fala das evocações. Né, questões sobre as evocações. Então tem o item 282 lá, com uma série de questões, né, em que se esclarece como que um pensamento, ou como que um espírito pode ser, como que um espírito pode ser chamado, né, e como que um pensamento pode ser, né, direcionado a algum espírito. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, tem aqui uma parte, eu esqueci de colocar aqui o capítulo, eu vou colocar o capítulo, mas está lá no capítulo do Pedi e Obtereis, está lá no finalzinho do Evangelho segundo o Espiritismo, em que nos é trazido o seguinte esclarecimento sobre a prece, que é uma transmissão de pensamento. Né? A prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra, pelo pensamento, em comunicação com o ser a quem se dirige. Interessante, né?
Pode ser por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora e os outros seres que não a Deus, quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando um modo de transmissão do pensamento. Quer no caso em que o ser a quem oramos acuda o nosso apelo, quer no em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo, dentro da atmosfera. Né? Então, é preciso que a gente se perceba, né? Que a gente compreenda que nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, que ocupa todos os espaços. Né? Assim como nós agora, neste momento, estamos dentro de uma atmosfera. E aí a comparação é sempre importante, porque aqui, enquanto encarnados, neste mundo, né, com esta materialidade, né, vamos colocar assim, que é a Terra, nós aqui articulamos os sons, né, produzimos aqui ondas que utilizam o ar como meio de propagação. Né? São ondas mecânicas que são criadas a partir do nosso aparelho, né, vocal, e que essas vibrações que se propagam no ar chegam então até, né, o objeto de recepção, né, que ali recebe essas vibrações e transformam essas vibrações em sinais que são compreendidos. Para os espíritos, este meio, e aqui para nós é o ar, é este fluido cósmico universal. Mas nós também estamos imersos nele. Não só aqui na atmosfera, né, do ar. Nós também estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal. E é por este meio que os nossos pensamentos conseguem, né, alcançar outras fontes. A grande diferença, né, é que a nossa voz, aqui, os sons que nós produzimos, elas têm um determinado alcance. Elas têm uma distância que elas podem percorrer. Mas chega um ponto que elas, né, acabam. Já os nossos pensamentos, neste fluido cósmico universal, podem alcançar o infinito, desde que a nossa vontade ali seja tamanha para que isso aconteça. Né? Então é o que ele fala aqui na sequência. Olha só. Esse fluido, né, o fluido cósmico universal, recebe da vontade, da nossa vontade, uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento como o ar ou é do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ou seja, são limitadas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar em que se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmite suas inspirações e relações se estabelecem à distância entre encarnados. E aí, por fim, né, só para trazer um finalzinho deste item, transmissão do pensamento, né, ação da prece, porque o item continua até o número 15, né? Então nós estamos no item 10. Então, quem tiver curiosidade, peguem lá o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Lá no capítulo Pedi e Obtereis, e lá tem essa parte aqui muito importante para nós. Então, esta explicação vai, sobretudo, com vistas aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por fim materializar a prece, mas tornar-lhe inteligível os efeitos. Ou seja, a gente não está materializando, dizendo que a prece é algo material, não é isso que nós estamos tentando dizer. Né? Mas nós estamos utilizando aqui de um meio para que a gente possa compreender como que os efeitos são possíveis. É o que ele está trazendo aqui para nós. Mostrando que pode exercer ação direta e efetiva a prece. Nem por isso deixa essa ação de estar subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, único apto a torná-la eficaz. Então, muito importante isso aqui para nós. Na questão 283, é perguntado o seguinte: podem os espíritos reciprocamente dissimular seus pensamentos? Podem ocultar-se uns dos outros? E aí o que eles nos trazem como resposta? Não. Para os espíritos tudo é patente, sobretudo para os perfeitos. Podem afastar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Isso, porém, não constitui regra absoluta, porquanto certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis a outros espíritos, se julgarem útil fazê-lo. Então aqui é muito importante a gente compreender que existe essa questão da evolução espiritual, do progresso espiritual alcançado. Porque como nós estudamos,
né, ainda nesse capítulo, inclusive, no capítulo 6, parte 2ª do Livro do Espírito, em que nós falamos das percepções, das sensações, dos sofrimentos dos espíritos, nós estudamos ali e compreendemos que as faculdades do espírito, elas aumentam, elas se expandem à medida que o espírito progride, né? Então, quando a gente está falando de diálogo pelo pensamento, né, ou mesmo dessas faculdades em que um espírito se torna, né, ao outro invisível, né, é mais uma questão da percepção, né, isso tudo está atrelado ao progresso espiritual. Porque o espírito inferior, né, ele não vai conseguir se tornar invisível, como ele colocou aqui, estou usando o mesmo termo aqui, né, invisível, a um espírito que seja superior a ele. Porque essa faculdade está subordinada ao progresso espiritual. E aí é uma capacidade do espírito em perceber, né, uma determinada faixa vibratória, né? Então, aqui nesse caso, a gente tem que levar em consideração que nós estamos levando sempre o progresso espiritual em conta para o exercício dessas faculdades. Isso é trazido aqui para nós, olha, lá no ensaio teórico das sensações dos espíritos, que vem um item antes aqui, a esse que nós estamos estudando, né, nesse capítulo 6. Olha só, dizendo que os espíritos são inacessíveis às impressões da matéria que conhecemos, referimos-nos aos espíritos muito elevados, cujo envoltório etéreo não encontra analogia nesse mundo. Outro tanto não acontece com os de perispírito mais denso, os quais percebem os nossos sons e odores, não porém apenas por uma parte limitada de suas individualidades, conforme lhes sucedia quando vivos. Pode-se dizer que neles as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o ser e lhes chega assim ao sensório comune, que é o próprio espírito, embora de modo diverso e talvez também dando uma impressão diferente, o que modifica a percepção. Eles ouvem o som da nossa voz, entretanto, os compreendem sem o auxílio da palavra, somente pela transmissão do pensamento. Em apoio do que dizemos ao fato de que esta penetração é tanto mais fácil quanto mais desmaterializado está o espírito, né? Então, importante de lembrar disso. Pelo que concerne à vista, essa para o espírito não depende da luz qual a temos. A faculdade de ver é um atributo essencial da alma para quem a obscuridade não existe. É, contudo, mais extensa, mais penetrante, nas mais purificadas. A alma ou o espírito tem, pois, em si mesma a faculdade de todas as percepções. Estas, na vida corpórea, se obliteram pela grosseria dos órgãos do corpo. Na vida extracorpórea, se vão desanuviando à proporção que o envoltório semimaterial se eteriza. Então, a gente sabe que o perispírito, ele também passa por transformações sucessivas. No plano espiritual, o perispírito é mais ou menos denso. E essa densidade, né, ou seja, ele vai se desmaterializando. Então, quanto mais material esse perispírito for, mais próximo da matéria ele se encontra, né? É o que ele está falando. E à medida que ele vai se desmaterializando, ele vai se transformando, né? E esta transformação está associada ao progresso espiritual. Então, à medida que ele se desmaterializa, quer dizer, à medida que ele se evolui espiritualmente, então ele vai tendo novas percepções, novas sensações, que vão se ampliando. Então, tudo depende do grau de desmaterialização em que o espírito se encontra. Portanto, preciso lembrar, não são todos os espíritos que conseguem todas essas faculdades. Isto é um processo, né, é um progresso, é um processo progressivo, em que os espíritos vão adquirindo essas faculdades pouco a pouco. No plano espiritual, o perispírito, que permite que esses espíritos, né, conservem ali a sua individualidade e se mostrem uns aos outros, este próprio perispírito passa por transformações sucessivas e vai se desmaterializando à medida que o espírito se purifica, né, internamente. Então, isso é importante de compreender, porque quanto mais material, mais obscurecidas são essas faculdades, como ele falou, né? Na vida corpórea, essas faculdades, né, se obliteram, ou seja, elas são, né, bloqueadas pela grosseria dos órgãos do corpo. Na vida extracorpórea, se vão desanuviando, no meu entendimento, elas vão se esclarecendo, né, ou se ampliando, à proporção que o envoltório semimaterial, ou seja, o perispírito, se eteriza. Então é muito interessante de pensar sobre isso, né, porque a gente acha que há o espírito, né, no plano, né, espiritual, e que todas as faculdades ele possui. Ele é passível de alcançar todas as faculdades, que nós estamos progredindo, né? Mas as faculdades que ele possui naquele momento estão de acordo com o progresso espiritual que ele realizou. Né? Interessante. Para terminar, né, a nossa última questão, que fala justamente do perispírito. Como podem os espíritos, não tendo corpo, comprovar suas individualidades e distinguir-se uns dos outros? Aliás, e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam. Ou seja, como que um espírito se distingue do outro? Exatamente através do perispírito, olha só. Comprovam suas individualidades pelo perispírito e os torna distinguíveis uns dos outros, como faz o corpo entre os homens.
Olha que interessante, né? Então, o perispírito ali é aquilo que torna um espírito diferente um do outro. Óbvio, a gente tem que considerar o seguinte: o que transforma o perispírito? É a essência espiritual. Então, o espírito, a essência, né, do ser, é o que determina a composição do perispírito, né, o grau, né, de desmaterialização desse perispírito. Né. É a essência espiritual, a fonte, a causa raiz de toda e qualquer transformação exterior, inclusive do próprio perispírito. Mas, como nós sabemos, o espírito nunca está, como fala? Desvinculado, digamos assim, do seu perispírito, por mais etéreo que seja. Dentro da nossa capacidade de entendimento. Né? Então ele está sempre ali com o seu envoltório perispirítico, que tem, né, infinitos graus de desmaterialização. Ele vai se tornando cada vez mais etéreo à medida que o espírito progride. Né? Então, é através deste perispírito que os espíritos conseguem, então, comprovar suas individualidades e distinguir-se uns dos outros. Né? Mas como nós comentamos, a essência de toda e qualquer transformação é o próprio ser espiritual. Né? É como se nós pensássemos, né, se a gente estivesse achando o contrário, né? É como se nós pensássemos que o nosso corpo físico é aquilo que modela o perispírito e o perispírito que modela o espírito. Não, não é isso. É totalmente o contrário. É o espírito que modela o perispírito e o perispírito, então, se reflete de alguma maneira, né, no corpo físico. Né? Então, é muito importante da gente compreender este processo. Para a gente terminar, né, trouxemos aqui, lá da Gênese, né, a formação e propriedade do perispírito, que é exatamente isso que nós estamos falando. Né? Essa parte, aliás, este tema da formação e propriedade do perispírito, está lá na Gênese, na parte que fala dos milagres, né, no capítulo 14, onde nós tratamos dos fluidos, natureza e propriedade dos fluidos. Ele começa assim, Kardec. A camada de fluidos espirituais que cerca a Terra se pode comparar às camadas inferiores da atmosfera, mais pesadas, mais compactas, menos puras do que as camadas superiores. Ou seja, na nossa atmosfera aqui nós temos uma composição de gases em que nas camadas mais próximas aqui a nós, né, temos aqueles mais compactos, mais pesados. E à medida então que nós distanciamos e subimos, né, digamos assim, nessa atmosfera, nós vamos ter então ali camadas que são menos densas, menos compactas e mais puras. Ele está fazendo uma comparação para nós. Né? Não são homogêneos esses fluidos. São uma mistura de moléculas de diversas qualidades, entre as quais necessariamente se encontram as moléculas elementares que lhes formam a base, porém mais ou menos alteradas. Os efeitos que esses fluidos produzem estarão na razão da soma das partes puras, e eles encerram. Tal como comparação, o álcool retificado ou misturado em diferentes proporções com água ou outras substâncias. Seu peso específico aumenta por efeito dessa mistura, ao mesmo tempo que sua força e sua inflamabilidade diminuem, embora, no todo, continue a haver álcool puro. O espírito, chamados a viver naquele meio, tiram dele os seus perispíritos, ou seja, os espíritos que encarnam, por exemplo, aqui no nosso planeta, ou os espíritos que estão associados ao nosso planeta terrestre, eles retiram deste ou dos meios que estão aqui associados ao nosso planeta as substâncias que vão compor o seu perispírito. Né? Então, os espíritos chamados a viver naquele meio tiram dele os seus perispíritos, tiram do seu próprio meio, tiram do próprio meio no qual eles foram chamados a viver, né, os elementos para a composição do seu perispírito. Porém, conforme seja mais ou menos depurado o espírito, seu perispírito se formará das partes mais puras ou das mais grosseiras do fluido peculiar ao mundo onde ele encarna. Olha só que interessante. O espírito produz aí, sempre por comparação e não por assimilação, o efeito de um reativo químico que atrai a si as moléculas que a sua natureza pode assimilar. Então, é sempre aqui comparação. Ele não está, né, falando que é assim. Está só trazendo uma ideia que nos permite compreender como que isso é possível. Então, ele está falando assim, o espírito, né, como nós estávamos falando, o espírito é a fonte, é ele que molda. Né? O espírito atrai para si, portanto, né, como ele colocou, simplesmente como meio de comparação, as moléculas que a sua natureza pode, né, assimilar. Ou seja, ele vai tirar do meio no qual ele vem habitar os elementos mais ou menos puros para a composição do seu perispírito, de acordo com o progresso espiritual que ele fez. Quanto mais puro esse espírito for, quanto mais progresso espiritual ele haver conseguido realizar, mais puros são os elementos que constituem o seu perispírito. Em outras palavras, mais etéreo vai ser o perispírito daquele espírito. Né? Que é o que ele está falando aqui. Resulta disso esse fato capital. A constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a Terra ou o espaço que a circunda. O mesmo já não se dá com o corpo carnal, né, que, como foi demonstrado, se forma dos mesmos elementos, qualquer que seja a superioridade ou a inferioridade do espírito. Quer dizer, o perispírito, né, esse sim, ele tem a sua composição íntima que varia de acordo com o progresso realizado.
Mas, aqui, enquanto encarnados, os nossos corpos são compostos dos mesmos elementos, né? Não há distinção entre um e outro, né? Agora, o perispírito, sim. É o que ele está falando. Por isso, em todos, são os mesmos os efeitos que o corpo produz, semelhantes às necessidades, ao passo que diferem em tudo o que respeita ao perispírito. Também resulta que o envoltório perispirítico de um espírito se modifica com o progresso moral que este realiza em cada encarnação, embora ele encarne no mesmo meio. Que os espíritos superiores, encarnando excepcionalmente em missão no mundo inferior, têm perispírito menos grosseiro do que os dos indígenas desse mundo, né? Mais uma vez, né? Vamos ressaltar aqui que ele está fazendo apenas uma comparação no seu sentido espiritual, né? Que aqui, né, os termos que ele utilizava na época tinha muito a ver com os descobrimentos que haviam sido feitos, né? Que a gente está falando, né? A Gênesis é 64, né? 1864, se eu não me engano, eu não tenho certeza, não estou com o livro aqui. Mas o Livro dos Espíritos, 1857, então, nessa época, né? Então, é importante a gente lembrar que aqui os termos que ele se utilizou, né, se referem ali a distinções de cunho espiritual, né, e não que, né, as raças ou tribos, enfim, qualquer coisa nesse aspecto tenha necessariamente alguma distinção entre si. É tudo uma questão de comparação do ponto de vista espiritual. Então é isso. Para nós fica essas lições, né? Estamos imersos no fluido cósmico universal, é o meio pelo qual os nossos pensamentos podem alcançar, né, o seu foco, o seu objetivo, né, seja um outro ser, e que, para que esse nosso pensamento seja ali destinado e alcance o seu propósito, é necessário que a nossa vontade seja, né, grande o suficiente para o fim que nós desejamos. E sempre lembrando, nada acontece sem a vontade de Deus. Então, que a gente compreenda isso, guardando sempre a confiança que Deus nos permite aquilo que vai ser o melhor para o nosso progresso espiritual. E que né, essa nossa relação com Deus seja cada vez maior, mais ampla, no sentido da gente reconhecer toda a sua misericórdia, justiça, bondade, amor para com todos nós. Então a Ele agradecemos pelo estudo de hoje, né, a Jesus também por este momento, né, que a gente tem a possibilidade de aprender. Agradecendo aos bons espíritos que nos auxiliaram na compreensão desses assuntos, né? Então fiquem com Deus, que Jesus abençoe a todos e até o nosso próximo estudo.